a fé no Brasil, essa fé, nessa religiosidade, é trazer presente, né, os primeiros missionários que vieram ao Brasil, os jesuítas, né, logo após o descobrimento do Brasil, depois de 1549, mais ou menos. Então vieram os jesuítas, né? Vieram para evangelizar e, consequentemente, depois vieram também outras ordens religiosas, como carmelitas, franciscanos, e os próprios jesuítas, né, vieram com essa intenção, né, de evangelizar naquela época os índios. Desembargador, Dr. Francisco de Assis Bezerra e Menezes, ele nasceu na região de Jaguaretama, porém ele fez muitas suas raízes dentro do Xerambim, principalmente o pessoal ali da fazenda Riacho do Sangue. E aqui ele foi juiz de direito aqui para o Xerambim por muito tempo, né? Depois tornou-se desembargador na região do Pará, fez carreira militar. E ele iniciou a construção de uma capela ali nas proximidades, na saída da cidade, porque as pessoas têm que entender o que era o contexto de Xerambim. Xerambim, ele resumia-se a limitação ali do Riacho da Palha, que a gente conhece popular hoje como uma barraginha, as proximidades da Rua Joaquim Fernandes, ali próximo ao Fórum, né, onde tinha ali um riacho também, e mais ou menos no alto do mercado, que seria o mercado antigo, ali antes da Igreja do Rosário, e o rio, né? Então, a limitação. Então, ali naquela região próxima à Rua Monteiro Filho, onde antigamente o pessoal chamava de Beco do Cotovelo, que ia para o lado ali da rádio, a antiga Campo Maior, né? E aquele trecho ali, ele era um pouco fora da cidade, onde ele começou a construção da capela, em homenagem à sua mãe, né? A homenagem à capela tinha como padroeira Santana, que era a avó de Maria, né? E só que diante da situação, ele morou em Fortaleza, morou na região de Belém, ele chegou a falecer em Fortaleza e não terminou a construção da capela. Seu filho, também advogado, que tinha como nome também Francisco de Assis Bezerra Menezes Filho, né? Mais conhecido em Fortaleza, um grande jurista conhecido como Bezerrinha. E o Bezerrinha resolveu terminar a obra, comovido pela morte do pai, né? Em homenagem à sua avó, ele resolveu terminar essa capela. Os primeiros missionários que vieram ao Brasil, os jesuítas, né? Logo após o descobrimento do Brasil, depois de 1549, mais ou menos, então vieram os jesuítas, né? Vieram para evangelizar e, consequentemente, depois vieram também outras ordens religiosas, como carmelitas, franciscanos, e os próprios jesuítas, né, vieram com essa intenção, né, de evangelizar naquela época os índios. E eles se instaurando aqui no Brasil, né, foram expandindo, né, a religiosidade, foram levando adiante a fé que receberam da igreja. Então, essa fé foi se expandindo de tal forma, né, que, consequentemente, com o crescimento das cidades, né, foi chegando a todas as pessoas, né, do nosso Brasil. E com o crescimento das cidades, muitas pessoas migraram para o interior. Muitas cidades, né, em muitas cidades, muitas pessoas migraram para o interior. E com isso foi se vendo a necessidade também de se chegar a estas pessoas, né, que foram para o interior. Muitas iam e, chegando lá, não se tinha assistência. Então, assim, estes primeiros missionários que vieram, e consequentemente depois outras congregações religiosas, o próprio clero diocesano, foi tendo essa preocupação também em fazer com que os nossos irmãos, as pessoas do interior, do sertão, pudessem também ser assistidas na sua fé. Nesta capela,
ele mandou trazer da Itália, né, até o Ismael por Deus escreve isso, que ele mandou trazer da Itália. Nessa imagem, ela tem algumas particularidades que transformam ela rara, né, que ele mandou buscar, foi esculpida num bloco de madeira único. Né, o escultor lá, ele pegou a madeira e praticamente ele montou toda a imagem, que ao lado tem Santa Ana, ou Santana, e Maria criança, né? Talvez seja a imagem mais rara ou mais valiosa do acervo sacro daqui da matriz de Santo Antônio, do nosso município. As missas passaram a não acontecer mais, possivelmente pela deteriorização do prédio, né, e a falta de recursos para restaurar o prédio, ou na época o vigário sozinho na igreja, na paróquia, a dimensão do município muito grande. Então, pela raridade, pela não obtenção de missa na igreja, eles resolveram transferir essa imagem para a igreja matriz, para ter uma preservação, para proteção. Geralmente, assim, a fé, né, nasce do povo, né? Dessa experiência do povo de se reunir nas casas, às vezes até debaixo de uma árvore mesmo. E diante dessa caminhada, diante desse amadurecimento da fé, se vai tendo a necessidade, né, de ter ali um espaço sagrado, de ter ali uma igreja, um templo, onde eles possam se reunir. Então, muitas das vezes, nesses vilarejos, né, no sertão, mais distantes, né, diante da necessidade do povo, eles expressam geralmente o desejo ao padre, né, de se criar uma capela ali, um ambiente onde eles possam rezar como comunidade. E é claro, com a permissão do sacerdote, né, do responsável, então eles acabam construindo estas igrejas. Mas, claro, iniciativa deles, mas sempre em comunhão com o pároco, né? O pároco responsável, que vai, claro, diante da visita pastoral, diante dessa proximidade com o povo, vai ver de fato que ali naquele lugar precisa de uma capela. Na realidade, as igrejas, principalmente no nosso Quixeramobim, não eram só um local de missa. Claro, era a morada de Deus, né? É o local onde fica até hoje o Santíssimo. No caso dos católicos, eles acreditam, né? Falo eu como historiador, eles acreditam que há o milagre da transubstanciação na missa, e por conta disso a Santa Eucaristia, ou a Eucaristia, né? A hóstia consagrada, ela realmente se transforma num corpo de Cristo. Ela fica lá dentro das igrejas e dá um contexto sagrado, religioso, e é a morada de Deus. Em 1753, o fundador da fazenda, que veio da origem à cidade de Quixeramobim, o Dias Ferreira, deixou em sua herança verbas para construir a capela de Nossa Senhora do Rosário, onde os seus escravizados tinham já um altar para a imagem que eles tinham ganhado de Nossa Senhora do Rosário. A Igreja do Rosário, né, que é conhecida como Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tem várias delas espalhadas pelo Brasil. Elas geralmente, né, era um prédio destinado à devoção dos escravizados, né? E
O próprio testamento do Antônio Dias Ferreira trouxe o registro que ele deixou doações para a conclusão da Igreja do Rosário. Lá na frente tem 2 datas, que é a data de início da obra e de fim, né? O que demonstra que demorou bastante para que eles arrecadassem o dinheiro e concluíssem as obras. É muito comum que o pessoal fale aqui que lá era só dos escravos, na matriz só dos brancos, na do Bonfim só dos pardos. Mas quando a gente vai para os documentos, a gente vê que não era tão separado assim. Em 1919, se eu não me engano, tem um registro de uma história que a sua fachada foi atingida por um raio, numa noite de muita chuva, uma tempestade que houve em Xeramubim. E aí esse raio destruiu parte da fachada da Nossa Senhora do Rosário, mas o nicho onde ficava a imagem de Nossa Senhora do Rosário ficou intacta, ela não foi atingida. E aí foi motivo para a população fazer um movimento em procissão na rua, percebendo aquilo como um milagre, né? Que a fachada da igreja tinha sido atingida, mas a imagem foi preservada. E aí após isso teve uma reforma, mas eles mantiveram a fachada original. Então, para a gente falar dessa realidade de várias igrejas, né, na mesma cidade, às vezes cidades pequenas, né, é muito importante, ao falar, a gente trazer presente o contexto histórico, né, contextualizar, né, pensar na mentalidade da época. Então, era muito comum em muitas cidades, tanto aqui em Quixeramobim como em outras, por aí a gente vê essa realidade de várias igrejas próximas uma da outra. O que é que acontecia muitas das vezes? Acabava até sendo de fato, né, igrejas para alguns grupos. Por exemplo, tinha a igreja, né, dos negros, né? Então, aquela igreja ali reservada aos negros. É tanto que muitas delas recebem até, né, o nome Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora dos Pretos, algo desse tipo. E aí tinha também, geralmente, né, as matrizes, né, aquelas igrejas que eram para os senhores de engenho, então aqueles que tinham condições melhores dentro daquele povoado, e sem falar, muitas das vezes, às vezes dentro da própria igreja, por menor que fosse, ainda tinha a questão, né, da separação, né, dos homens e das mulheres, né? A gente vai ver em algumas localidades, eu já vi isso, né, até hoje ainda fica no imaginário, né, na mente das pessoas, né? Essa questão, aqui é o lado dos homens e o lado das mulheres. Então, assim, a gente falar dessa forma hoje, para a gente pode até ser algo escandaloso, né? Mas é preciso, né, a gente voltar ao passado e pensar, né, nessa mentalidade da época. Na própria documentação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, os brancos, eles só não podiam estar no cargo mais alto, mas no restante eles podiam estar. Então isso indica que é possível que tivesse brancos, pobres, né, que frequentassem a mesma igreja que os escravizados. Da mesma forma, a gente tem na matriz registros que mostram sepultamentos de negros, de escravizados, de índios e até de justiçados. Isso é muito interessante porque tem registros de outras igrejas do Brasil que eles falam que não sepultavam criminosos dentro da igreja, só nos arredores. E aqui a gente tem o caso do Estácio da Gama, né, que o julgamento dele foi feito na matriz, aí ele é condenado à morte, ele sai, eles percorrem ali o centro com ele, para as pessoas irem, né, abrindo as janelas e vendo o que está acontecendo e tudo, uma pessoa lendo por que ele foi condenado, né. Aí ele foi fuzilado e contam até que enquanto ele estava lá no julgamento, ele estava vendo a cova dele sendo cavada no interior da matriz. Então, assim, aí a gente vai ver realmente
na própria cidade essas realidades, né? Várias igrejas, né, tão próximas uma da outra. Pronto. É uma festa que unia o sagrado e o profano, né? Que tanto tem um lado da religiosidade, como também tinha a eleição de um casal de negros para serem rei e rainha naquele dia. E eles eram levados pela cidade, né, com cânticos alegres, danças, né, o que mostra a fusão de elementos católicos e africanos. O único prédio público era a igreja. Lembrando que o padre, ele era um funcionário público. Ele era o responsável por o batistério, o batizado, era a certidão de nascimento. Os casamentos aconteciam na igreja, era o documento oficial. Os testamentos eram feitos pela igreja, não existia cartório, né? Até mesmo os atestados de óbito. Quem fazia era o padre. E ele recebia um valor financeiro do Estado para manter essa estrutura. Então, não era de dizer que a igreja também não fosse um prédio público. As igrejas de Quixeramobim, do centro de Quixeramobim, são muito inspiradas no estilo barroco colonial brasileiro e também influenciadas pelo movimento que teve na arquitetura, que começou na Europa e chegou mais tardiamente no Brasil, que era essa negação do barroco e o estilo voltado mais para o neoclássico. E aí algumas igrejas daqui, como a Matriz, ela antes da reforma, ela pertencia totalmente a esse estilo barroco, assim como a Nossa Senhora do Rosário, que tem a fachada preservada, ela era naquele mesmo estilo. E aí, com essa influência do neoclássico, após a reforma, ela perdeu as curvas, o excesso de elementos decorativos que eram característicos desse estilo barroco. E aí a gente vê esses elementos do neoclássico na Matriz, após a reforma, no Bonfim e na Santana, que é aquele frontão triangular, assimetria, elementos mais retos, colunas, porque esse movimento do Renascimento na Europa acabou refletindo na arquitetura daqui também. Esse livro aqui também está disponível na revista do Instituto do Ceará. Ele menciona o João Brígido, né? Ismael por Deus, um historiador daqui de Quixeramobim, do século XX, e ele cita o João Brígido falando que era comum as assombrações na igreja matriz por conta dos sepultamentos que eram realizados lá, né? Na época ele já falava que há mais de 100 anos que esses sepultamentos eram realizados, que era uma igreja mal assombrada, né, que devido à umidade, o espaço ficar fechado, aquele cheiro e exalando, né, e ele fala até que possivelmente podia ser o cérebro das pessoas afetado pelo mau cheiro que produzisse essas alucinações, né. Se você analisar ao lado, foi feito um decreto proibindo a construção de casas ao lado da igreja, o lado nascente, né? Por conta do cheiro, por conta da questão sanitária. Não tem ali, e as pessoas iam para a missa e levavam os bancos, os tamboretes, porque não tinha, né? E era quebrado, sempre tinha barro, e a igreja matriz ela tem uma interessante. Ela não era a igreja que vocês conhecem hoje, né? Aquelas laterais que ligam à sacristia, elas não existiam. A igreja tanto que quando você entra, para as pessoas que já foram e tiveram a oportunidade de entrar na igreja matriz, quando você chega na nave central, ela tem tipo um buraco, né? Você desce alguns batentes para entrar no centro da nave central. E porque a parte lateral ela não existia. E o frontispício, ela só tinha uma torre, e aquela parte onde fica ali o coral também não existia, ou seja, ela era menor. Então era enterrado ali, as pessoas nas paredes tinham que fazer esse tipo de cavar, de enterrar. E normalmente ao lado não tinha nem centavo, porque às vezes era muito comum você ter missa e ter a cova que ainda não tinha feito ainda nem um piso, né?
Só que com o passar dos anos, principalmente a partir do final do século XIX, na grande reforma, na principal reforma que a igreja passou, né, aí sim, foi chegado ao fim essa tradição. Foi uma luta muito grande na época do padre Pinto de Mendonça, para conseguir o cemitério, né? E para convencer as pessoas de não enterrar dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não queriam, porque acreditavam que se não enterrasse dentro da capela, a pessoa ia para o inferno. É tanto que esses cemitérios mais antigos, eles são feitos de quê? Capelinhas. Era muito comum você fazer uma capela e a pessoa ser enterrada dentro. E até hoje você vai lá, mesmo lá no nosso cemitério Nossa Senhora do Carmo, existem túmulos novos, feitos há pouco tempo, questão de 10, 20 anos, até agora, que tem uma capelinha. É uma capelinha, uma tradição. Em 1860, foi encomendado a construção do cemitério aqui em Xeramubim. Foi feito um movimento muito grande com a própria população para construir esse cemitério. E após o término da obra, eles partiram para a construção da igreja. Porque como as igrejas na época eram usadas como túmulos para a população, faria muito sentido construir essa igreja junto, porque eles não estariam mais cedo enterrados dentro das igrejas, mas estariam próximos a elas sempre. E também um dos motivos por ela ser redonda é isso, porque não importava aonde você estivesse ao redor dela, você nunca estaria nas costas. Não teria essa distinção de lateral, frente e costas, né? Você sempre estaria ao redor, perto da igreja e nunca atrás dela. E aí ela tem essa arquitetura muito única, tem poucos exemplares dela no mundo nesse estilo. Ela foi construída pela população, com as mãos da população e com os materiais aqui de Xeramubim, com técnicas inspiradas nas construções romanas. Seguindo esse estilo barroco, com influências do neoclássico, a igreja do cemitério, ela tem esse formato completamente circular, porque a gente tinha muito isso, essas formas circulares no barroco, e aí ela toma esse círculo completo, também usando muito de arcos, tanto por questões estéticas quanto estruturais, para facilitar essa construção dela feita pela própria população, usando materiais encontrados aqui na região. Então era um costume da época, né, até hoje, né, em muitas igrejas, catedrais sobretudo, né, santuários, basílicas, assim, padres, né, que realizaram uma determinada missão, né, de certa forma foram para aquela comunidade, né, assim, um referencial realmente de pastor, alguém que se dedicou ali a vida toda naquela igreja, e muitas das vezes, por ser quem ele é, né, o pastor que foi e tudo, eles acabaram, né, sendo sepultados, né, nas igrejas, né, devido à sua importância, né, como pessoa, como pastor. E hoje muitas igrejas, né, muitas catedrais assim,
são sepultados os bispos, né? Em muitos lugares os bispos acabam sendo sepultados na igreja, mas no passado havia muito essa realidade, né? Dos padres serem sepultados, né, na própria igreja. O Ismael Por Deus colocou que aqui era um local de sepultamento de diversas pessoas, de capitães, sargentos mores, juízes ordinários e vereadores, coronéis e majores de milícia ou da Guarda Nacional, sacerdote, alferes e outras pessoas de representação, mas também de índios, mamelucos, vaqueiros, mascates, curandeiros, ciganos, escravos e justiçados. Aos 16 do mês de dezembro do ano de 1755, dei sepultura a José, filho de José Nunes de Abreu e de sua mulher Rosa Maria. Teria idade de 30 dias, pouco mais ou menos, sendo tudo nesta matriz de Santo Antônio. Então, o padre que assinou esse primeiro sepultamento foi o João Paes Maciel de Carvalho, né, uma criancinha de 30 dias de nascido. E o primeiro batismo em 20 de novembro. Né, que ele já não coloca o nome da pessoa. E o casal de índios, que foi o primeiro sacramento, né, ministrado na matriz, era Domingos Pereira e Maria das Neves. Ambos eram índios, né, mas já catequizados, né, já com nomes aportuguesados. Além dos enterros, né, existiam outras situações. Vamos lembrar, a cidade pequena, era uma vila, não podemos nem dizer que era uma cidade, uma vila. Talvez menor do que algumas vilas do nosso município, com certeza menor do que a vila de São Miguel, a vila de Nenelândia, era bem pequena, bem acanhada. E não existia nem escolas. E o prédio público? Onde é que funcionava tudo? O Bonfim é interessante porque ele passou muitos anos sendo construído. Então, no começo da construção, era nessa época que o estilo era totalmente barroco. Então, no altar a gente vê essa presença de formas muito orgânicas e essa decoração, que hoje até como foi restaurado, a gente vê a presença de tinta imitando o ouro, né? Aquela decoração dourada, que era para representar a riqueza dos palácios europeus, que também se aplicava às igrejas. E aí, começou nesse estilo barroco, a parte de trás também circular, também era muito característico dessas igrejas barrocas, só que para o final da construção já tinha chegado esse estilo neoclássico. Então a fachada já é um estilo diferente do interior do altar. E aí a matriz na reforma seguiu esse estilo e a igreja de Santana também tem esse mesmo frontão triangular, só que mais simplificado do que da matriz e da igreja do Bonfim, mas também segue esse mesmo estilo. Que o título da minha monografia foi Deus nos acuda, porque era um trecho de uma carta que o padre mandava, porque nessa época não tinha hospital, não tinha secretaria de saúde. Então, quando chegava uma epidemia, o máximo que era feito era a formação de uma comissão de socorros, composta pelas principais personalidades da cidade, o vigário, o juiz de paz, pessoas assim, o delegado, né? E eles iam receber os recursos que o governo mandava, que geralmente eram remédios homeopáticos, como semente de macela e algumas outras substâncias assim. E também o governo mandava cobertores para serem distribuídos para as pessoas mais pobres. E é muito interessante a gente perceber, dentro da questão da epidemia, as disputas políticas que existiam na cidade. Uma que fica muito evidente é uma disputa entre o padre, o vigário, Cônego Antônio Pinto de Mendonça, e o cirurgião Matos, em que um era do Partido Liberal, o padre, e o cirurgião do Partido Conservador.
Então, o padre publicava cartas no jornal O Cearense, e o cirurgião publicava suas ideias no jornal Pedro II, que eram impressos em Fortaleza, né, e circulavam pelo estado. E o padre acusava o cirurgião de estar distribuindo, por exemplo, os cobertores que o governo mandava para os pobres, o cirurgião estaria dando para os fazendeiros ricos darem para os seus escravos, sendo que eles teriam dinheiro para comprar. E, por sua vez, o cirurgião fala que o padre está se negando a dar extrema unção porque estava com medo de morrer. Então, o contexto da epidemia permite que a gente veja muito assim do funcionamento da sociedade. As questões políticas, né, o medo, os fatores econômicos, o aumento de preço de alimentos, de medicamentos que eles consideravam úteis. Se na pandemia agora do Covid a gente viu o quanto aumentou álcool em gel e máscara, né, no século XIX já tinha essa especulação também em torno de produtos que eles consideravam essenciais. Na fachada das igrejas feitas nessa época era costume colocar um brasão relacionado aos santos que eram dedicadas às igrejas. A igreja do Bonfim, na verdade, ela era um altar dedicado ao Senhor do Bonfim, e a da Santana também. Então, foi construída a igreja em homenagem a eles, e tem esses brasões na fachada do Bonfim, tem um brasão com 3 setas, e na fachada da Santana tem um brasão com um cálice, que é representativo dessas imagens religiosas. Na igreja do Bonfim, a gente tem presença de símbolos franciscanos também, no seu interior, incrustados na decoração, junto com os arabescos e outros símbolos que eram muito comuns no barroco brasileiro, das igrejas daqui do Nordeste. Lá era um local que eles chamavam de nicho de oração, que era muito comum no Brasil que as pessoas tivessem locais onde elas se reuniam para cantar músicas católicas, para rezar o terço, essas coisas. E lá era um nicho dedicado ao Senhor do Bonfim. Depois é que foi construída a igreja, né? Ele cita aqui 1810, e uma pessoa que é bem importante aqui para a nossa história de Quixeramobim, que foi sepultado lá, é o pai do Antônio Conselheiro, Vicente Mendes Maciel, que fazia parte da Irmandade do Bonfim, né, que era conhecido como a Irmandade dos Homens Pardos. Então, quando a gente fala em igreja, né, em templo, a gente vai pensar nessa necessidade, né, do ser humano, né, de ter um referencial. E a igreja, né, templo, esse referencial dos cristãos, de nós católicos, em saber que ali é a casa de Deus, é ali onde nós podemos nos encontrar para celebrar a Eucaristia. Então, essa necessidade do ser humano, né, de nós como católicos, de modo especial, temos, né, de realmente ter essa referência de um espaço onde a gente possa ir, participar, levar a família, se reunir para primeiro, louvar e agradecer a Deus, né? Participar da Eucaristia, celebrar. E um outro dado também, a importância também da igreja, que é o lugar de encontro de irmãos. Então, uma vez que nós vamos nos encontrar com Deus, nosso Pai, né? Ali com a presença real de Jesus Cristo, que se dá a nós por meio da palavra, da Eucaristia, também é uma forma de nós nos encontrarmos com os irmãos, né? Partilharmos a fé naquele momento com nossos irmãos, né? E juntos, em comunhão, estarmos unidos a Deus. Então, a igreja, né, é esse espaço, né, privilegiado, sagrado, onde os fiéis se reúnem para louvar e agradecer a Deus, celebrar a Eucaristia, o mistério da nossa fé, e também de termos esse encontro com os irmãos. E aí a gente vai perceber as experiências bonitas, né, em muitos lugares, né? Realmente, diante do templo, as pessoas lá rezarem, a gente vê as expressões de fé das pessoas na igreja,
as pessoas vão lá, se ajoelham, mantêm um silêncio, vão visitar o Santíssimo Sacramento, até mesmo as pessoas vão venerar, né, os seus santos de devoção, né, mas sempre com essa consciência, né, de que ali é o templo vivo, né, onde Jesus vivo se faz presente na Eucaristia. Então, dentro da igreja, temos muitas formas de expressar a nossa fé.